Boa noite, queridos amigos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Irmãos queridos também que nos assistem das suas casas pelo YouTube, de outras igrejas, de outros lugares, até de outros estados e países. Todos são muito bem-vindos. Que Deus abençoe as suas famílias. Vamos ver os motivos pelos quais nós estaremos orando hoje neste programa, que é o Oração e Ação Estudo Bíblico, que acontece toda quarta-feira às 19h30, sendo que na quinta-feira acontece o Oração e Ação Jovem às 19h30, sexta-feira Oração e Ação Kids, Histórias para Crianças, às 19h30 também. No domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical pelo Zoom. Depois temos às 10h30 o culto matinal pelo YouTube. Às 15 horas, Escola Bíblica Dominical Kids. E às 19h30, nosso culto em família. Você está convidado para estar em todas essas programações. Você é muito bem-vindo. Motivos de oração. Estamos agradecendo a Deus pelos aniversários de Vanilton e da Ivani. Estamos também agradecendo pelo aniversário de casamento de Rafael e Luzia. Temos várias pessoas que estão hospitalizadas, vamos orar por elas. Estamos orando pelo Paulo, que é pai da Cristina e da Cláudia de nossa igreja. Ele está apresentando alguma melhora, vamos pedir a sua restauração. Muitos estão com Covid. A Ana, esposa do pastor Ulisses, com Covid. Estamos orando pelo Jerônimo, esposo da Maria das Graças, que frequenta a nossa igreja. Também seu filho Alexandre e sua nora estão com Covid, hospitalizados. Nelson, do Arraial do Cabo, com Covid. Graças a Deus, ele teve alta, foi para o hospital, está se recuperando em casa agora da Covid, não é? Mas oramos também por saúde, pela Rejane, pela Marilac, pelo Agnello, pela Edna Vieira, pelo Antônio, pela Janice, pela Márcia Menezes, e por todos esses pedimos a Deus cura. Pedimos consolação para as famílias que perderam seus entes queridos. O Gelson, esposo da Cláudia, perdeu seu papai, estamos orando por ele. Estamos orando também pela família do Milton Bahia. Alguns familiares estiveram acometidos da Covid, 2 primos acometidos, sendo que um deles se restabeleceu e outro faleceu. Então estamos pedindo consolação, pedindo sustento emocional, espiritual para os familiares desses nossos queridos. Vamos orar também pela Ana Clara. Nos pedem oração seus pais, Joel e Andréia. Oramos pelos nossos governantes, pelos profissionais de saúde, pastores, missionários, também por aqueles mais vulneráveis. Pedimos pelo sucesso da vacinação, da campanha de vacinação. E certamente que nós pedimos a Deus que salve o nosso Brasil, que restaure o nosso Brasil de todas as formas de enfermidade, enfermidade espiritual, enfermidade moral, enfermidade em todas as áreas. Precisamos tanto que o Senhor nos dê vitória no nosso país. Senhor, salve o nosso Brasil. Sabem que nós estamos empenhados também em um trabalho de ação social. Estamos procurando trazer sustento para as famílias no entorno de nossa igreja, que estão vivendo momentos muito difíceis, com cestas básicas e com outras formas de apoio. Se você sentir no seu coração um desejo de cooperar com uma cesta básica, nós estamos conseguindo boas cestas básicas no valor de R$ 57. Você pode cooperar, vai aparecer aí no seu vídeo os dados bancários de nossa igreja. Você pode cooperar e nós estaremos sempre nos reportando a vocês, contando como isso tem acontecido. Apoiamos também uma iniciativa de uma instituição que trata da recuperação de dependentes químicos. É a Chácara dos Profetas, 60 homens ali,
estão lutando por restauração, recuperação do vício das drogas. Você pode cooperar. Hoje recebemos alguma cooperação de uma das irmãs de nossa igreja, roupas de banho, roupas de cama, mas também alimentos são bem-vindos, materiais de higiene pessoal, de higiene do local. Como você puder cooperar, certamente será bênção. Deus há de abençoar você também. Você pode ligar para a nossa igreja sempre que quiser, para o 32836047, falar com Kátia, que é a secretária, está sempre presente, e você então vai ter maiores informações sobre tudo isso. Vamos orar, pedir as bênçãos de Deus agora e vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos estudando o livro do profeta menor, Joel. Você pode aí já pegar sua Bíblia e ir já abrindo em Joel. Nós vamos ver hoje o início do capítulo 3 de Joel. Mas vamos orar antes. Vamos lá. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado pelo seu amor, pela sua bondade. Pai, perdoa os nossos pecados. Queremos suplicar agora a tua unção sobre nós, para esse momento de estudo da tua palavra. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, abra sua Bíblia em Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3. Nós vamos hoje ler do versículo 1 ao versículo 13 deste capítulo 3 do livro de Joel, aí no Velho Testamento. Apenas rapidamente recordando, nós vimos no início de Joel a descrição de uma praga, de uma invasão de gafanhotos ali na Palestina. Houve muitos detalhes e essa invasão de gafanhotos se confunde com previsões proféticas de invasões futuras de povos que seriam inimigos do povo de Deus, do povo de Israel, e percebe-se que se tratava também esta invasão de um castigo de Deus pelo distanciamento do povo de Deus do próprio Deus. E então este povo se arrepende, vai tendo restituído tudo aquilo que perdeu, toda a devastação que aconteceu na sua terra. Deus restitui as questões materiais, depois restitui as questões espirituais, há um derramamento do Espírito Santo sobre aquele lugar. E agora nós estamos vendo o juízo de Deus sobre as nações invasoras, sobre todos aqueles que fizeram, fazem ou farão mal ao povo de Deus. O juízo de Deus não falha. E agora, aqui estamos vendo uma alusão ao dia do Senhor, esse juízo no dia do Senhor. Então, damos um salto escatológico, vamos para a segunda vinda de Cristo e o julgamento final. Está sendo mostrado aqui. Então, nós vamos ler agora o capítulo 3, versículos 1 a 13, com esse breve entendimento. Ok? Vamos ler então. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de meretrizes, e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? E isso, vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas, meteste nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos meus limites. Eis que eu os suscitarei do lugar,
para onde os venderam, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco: eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali o Senhor fazer descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Muito bem, um texto forte, cheio de figuras, né, que sempre nos instigam a buscar compreender cada uma delas. Aqui nós temos uma demonstração clara, né, embora com muitas representações, da acusação de Deus contra os inimigos do seu povo e depois do julgamento deste povo. Então vamos ver versículo a versículo, ainda que com uma teologia simples, sem complicação, para que possamos entender melhor este texto. Versículo 1 diz: eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Ok, nós estamos vendo aqui uma definição do tempo, do lugar onde acontecerá o juízo de Deus, né? É uma alusão messiânica, ou seja, uma alusão da segunda vinda de Cristo, uma alusão da segunda vinda de Cristo, né? E também a volta, falando sobre a volta do povo de Deus à Palestina, o retorno do povo de Deus à Palestina. Aliás, esse retorno do povo de Deus à Palestina, ele já vem ocorrendo lá desde do final da década de 40. Então, essa profecia que está sendo demonstrada aqui, ela está em curso, né? Ela está em curso. E diz que eis que naqueles dias, naquele tempo, mudarei a sorte de Judá e Jerusalém. Ou seja, pode ser que nós não saibamos quando Jesus voltará, mas o texto deixa claro que a volta de Cristo e o julgamento de Deus, ele tem tempo determinado para Deus, já está determinado quando tudo isso acontecerá. Versículo 2 diz: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo, da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Aí o Senhor está falando também da universalidade desse momento. Ele vai congregar as nações serão atraídas para esse momento deste grande juízo, deste grande momento de julgamento da história da escatologia, né? E é interessante que ele vai dizer: eis que naqueles dias, naquele tempo, tempo determinado, versículo 2, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. O melhor entendimento sobre esse vale de Josafá é que esteja aqui se referindo à planície do Amargedon, ou seja, a planície onde se dará
a grande guerra final. A grande guerra final na volta de Cristo, em que ele fará justiça sobre todas as nações. Vale de Josafá. E aí diz: ali entrarei em juízo contra elas, contra todas as nações. É esse acontecimento universal, né? Israel, contra elas, desculpe, Vale de Josafá, entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo. Então, aqui vai se definindo qual é a acusação que Deus faz sobre as nações que estão levando a este juízo. Então ele vai começando a descrever, e vai dizendo: ali entrarei em juízo contra elas, no versículo 2, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. O Senhor havia feito uma promessa, uma aliança com o seu povo. E nessa aliança o Senhor prometeu uma terra que manava mel, leite, mel, né? Muito bem, mas esses invasores, e aqui nós estamos nos referindo a todas as nações, mas com ênfase, logicamente, a assírios, a babilônios, a todos aqueles que ali constantemente atacaram o povo de Israel. E ele está mostrando que estes invasores, estas nações inimigas, elas expulsaram o povo dali e dividiram a terra do povo de Deus entre si. Você vê, e essa aqui é uma demonstração das razões de juízo, das acusações feitas por Deus. Aí no versículo 3 ele vai continuar com as acusações que são feitas a essas nações que entrarão em julgamento. E diz assim, 3: lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho que beberam. Aqueles povos que ali invadiram a terra prometida, que espalharam o povo de Deus pelas nações, escravizaram também o seu povo. E ao escravizarem o seu povo, venderam meninos como escravos para trocar o valor insignificante que pediram por eles por uma noite de prazer com as prostitutas, por exemplo. Ou venderam as meninas trocando-as por vinho para se embebedarem. Então Deus está elencando aqui as acusações feitas às nações que no final serão julgadas. Versículo 4: que tendes vós comigo, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Interessante observar que o Senhor está desafiando essas nações, nações que nós sabemos que muitas vezes foram cruéis com o povo de Deus e muitas vezes com permissão de Deus para que elas agissem como vara de castigo sobre o povo que estava completamente rebelde. Mas embora Deus tenha permitido que houvesse vara de castigo pela ação das nações, isso não quer dizer que Deus abandonou o seu povo. Isso não quer dizer que Deus deixou o seu povo ao seu próprio destino, sem que ele influísse na vida do seu povo. Aqui ele está dizendo: vocês quiseram se vingar contra mim? Interessante, mas ele está falando do ataque dos povos ao povo de Deus. Mas quando o povo de Deus é atacado, é injustiçado, quando o povo de Deus é ferido, ele sente como se ele mesmo tivesse sido ferido, como se aquela vingança fosse contra Deus. Lembra quando Paulo, ainda não crente, não apóstolo Paulo, mas quando ele é derrubado na estrada de Damasco e há uma teofania, ou seja, uma aparição de Jesus a Paulo, e ele diz: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo,
por que tu me persegues? Na realidade, Paulo não estava perseguindo Jesus, Paulo estava perseguindo o povo de Deus. Mas o sentimento do Senhor é: você persegue a mim. Quando você toca no meu povo, você toca em mim. Quando você persegue o meu povo, você persegue a mim. Quando você se vinga do meu povo, você experimentará a minha vingança. E é isso que nós estamos vendo aqui. Continuando agora no versículo 5, está dito assim: visto que levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas metestes nos vossos templos. O Senhor aqui está apontando esta acusação contra os invasores de Israel, porque havia dentro do templo de Deus em Sião, havia no seu templo, local de adoração, a casa de Deus, os utensílios que ali serviam o culto deles, né? E aqueles utensílios, em várias invasões, foram roubados de dentro do templo como uma forma de humilhar o povo de Deus, como uma forma de subjugar o povo de Deus. Mas mais do que isso, esses utensílios do culto a Yahvé tantas vezes foram levados para os templos dos deuses pagãos em outras pátrias para serem profanados lá dentro dos templos de outros deuses, de deuses pagãos. E aqui nós estamos vendo a ira de Deus com relação à quebra da santidade da sua casa, a quebra da santidade e da proteção do seu povo. Versículo 6 vai nos dizer assim: e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para os apartar para longe dos seus limites. Deus ainda acusa aqueles povos de terem tomado o seu povo como escravos, e aqui quando ele se refere à venda aos filhos dos gregos, os gregos aqui tinham o sentido não só de uma nação da Grécia, mas quase como uma forma de nominar os pagãos, aqueles que não criam no Senhor Deus. E aí ele mostra a vocês, mais do que tomá-los, vocês os tiraram da terra que lhes fora prometida. Vocês os dispersaram. Lembra que tanto os assírios quanto os babilônios tomaram primeiro Israel, as tribos do norte, depois tomaram Judá, as tribos do sul, e promoveram a diáspora, que é a saída desses povos para serem escravos em nações inimigas. No caso das tribos do norte, do reino de Israel, a diáspora os levou para fora da sua pátria, da sua terra, e nós não temos mais notícias daquelas tribos. No caso das tribos de Judá, da tribo de Judá, do reino do sul, das tribos do sul, eles retornaram à sua pátria, depois foram expulsos. Na época de Cristo, já no início da era cristã, foram espalhados pelo mundo, mas havia uma promessa de Deus. E essa promessa vem se cumprindo desde a década de 40 do século passado, e eles foram voltando para a sua pátria. Versículo 7 diz assim: e eis que eu suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Sentença de Deus. Aqui o Senhor mostra a sua sentença sobre aqueles povos, né? E ele vai agora falar sobre a sentença: farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Estabelecimento de sentença no próprio juízo. Versículo 9 diz: proclamai isso entre as nações. Novamente uma alusão à universalidade
do julgamento do Senhor na volta de Cristo. Não vai ser um julgamento isolado para um pequeno grupo, não. É o julgamento sobre todas as nações, sobre toda a carne, sobre todas as nações. As nações se unirão para guerrear contra o Senhor e ele os derrotará. Mas elas se unirão de todas as formas. Na guerra do Armagedon, no juízo final, haverá uma união das nações que não creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que estão dominadas pelo mal e vão tentar uma última incursão contra o Senhor Deus, contra Jesus, né, ali representando o Deus poderoso, e ali Jesus e o povo de Deus estarão lutando contra as nações. Mas como isso acontecerá? Vamos ver aqui. A partir do versículo 9, proclamai isso entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes, ou seja, chama os seus valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Veja agora os esforços de guerra que as nações farão contra o Senhor. Proclamai isso. Versículo 10, forjai espadas das vossas relhas de arado, façam lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Veja bem que as nações, ou aqueles que se porão contra o Senhor na sua vinda, eles procurarão dar ânimo a si mesmos, ainda que fracos diante do poder de Deus, vão querer se convencer. Não, nós somos fortes, eu sou forte. Versículo 11, apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos, para ali o Senhor faze descer os teus valentes. E aí o versículo 12 vai dizendo, levantem-se as nações, e sigam para o vale de Josafá, o vale do Armagedon, da última grande batalha, porque ali me assentarei para julgar as nações em redor. Ali, no vale de Josafá, no vale do Armagedon, o Rei dos Reis estabelecerá o seu trono para julgar. Ali estabelece-se a corte de julgamento dos povos, daqueles que atentaram contra o povo de Deus, né? Contra o povo de Deus. Há uma grande união para lutar contra os exércitos celestiais. Mas ali assentará o Senhor para julgar. Versículo 13 diz, lançai a foice, porque madura está a seara. Ou seja, o Senhor vai fazer a colheita, vai vencer as nações, a seara está pronta. E aí você vai ter uma explicação do porquê, por que chegou-se àquele ponto. Vinde, versículo 13, pisai, porque o lagar está cheio e os seus compartimentos transbordam. A taça da ira de Deus contra o mal chegou ao seu limite. Transbordou. A ira de Deus transborda contra o mal, contra o pecado. Algo interessante a observar é o seguinte, e aqui vai dar também por que essa ira de Deus transbordou. E a última frase do versículo 13 é, porquanto a sua malícia é grande, é demais. A malícia dos homens, a malícia das nações, o império do mal leva o Senhor ao extremo de derramar a taça da sua ira. Na realidade, aquele vai ser um momento em que o mal finalmente vai perceber que, embora o mal pensasse que estava no controle da história, embora o mal, o inimigo das nossas vidas, tenha pensado que
teria vitórias durante o percurso da história. Naquele momento ele vai ter que enfrentar a realidade da vitória de Deus sobre o mal, da vitória do bem sobre o mal, e de que Deus nunca perdeu a condução da história. Muitas vezes nós vemos o mal imperando, nós vemos o mal vaidoso, sarcástico, debochado, se achando, como dizem os jovens. Mas o Senhor nunca perdeu, nunca perderá o controle da história. Esse momento em que a taça da ira de Deus transborda e se derrama, marca o fim da graça, o fim do tempo da graça. Fecha-se a porta da graça de Deus. A partir do versículo 14 até o final de Joel será o texto que nós vamos estar estudando na próxima semana. Eletrizante esta demonstração do poder de Deus e de que Deus está no controle da história. O Senhor muitas vezes se entristeceu com seu povo, permitiu que seu povo fosse disciplinado, mas o Senhor nunca abandonou ou abandonará o seu povo, porque a promessa de Deus, a aliança de Deus não será rompida. Ok? Vamos então orar, pedir a Deus bênção sobre todos aqueles pedidos que apresentamos no início hoje do nosso oração e ação estudo bíblico. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e pela tua bondade, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Senhor, agradecemos os aniversários completados. Clamamos, Senhor, por restauração, por restabelecimento de tantas pessoas que estão doentes. Senhor, tem misericórdia. Nós reconhecemos tua soberania, mas, atendendo à orientação da tua palavra, clamamos. Levamos, Senhor, os nossos pedidos, os nossos clamores, as nossas súplicas. Suplicamos, Senhor, que o Senhor traga, Senhor, restauração no meio do teu povo, das doenças, de tantas questões tão difíceis, Senhor. Senhor, traz consolação e fortalece aqueles que perderam seus entes queridos. Tem misericórdia, Senhor. Senhor, obedecendo a tua palavra, suplicamos, abençoa, Senhor, os nossos governantes, Senhor. Abençoa os bons governantes e corrige, Senhor, corrige os maus governantes, te suplicamos. Senhor Deus, abençoa os profissionais de saúde, abençoa, Senhor, pastores, abençoa missionários, abençoa os vulneráveis, abençoa, Senhor, as campanhas de vacinação, que tenham bom efeito, é a nossa súplica, Senhor. Nós nos colocamos completamente nas tuas mãos e declaramos a nossa dependência de ti, Senhor. Louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Amanhã nós estaremos juntos às 19h30 no Oração e Ação Jovem. Não perca. Até lá.